ao Agenda Cast, episódio 65. E hoje estamos aqui dando continuidade à nossa série sobre censo previdenciário. Falando da parte teórica, conceitual, os benefícios, ganhos, conceitos, bases legais nos 2 episódios anteriores. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na prática e falar de um dos pilares do censo, que é o censo cadastral. Nos próximos episódios falaremos dos outros tipos de censos, porque como nós falamos, o censo ele é uma atualização cadastral, mas de forma ampla, que atualiza todas as informações previdenciárias essenciais para todos os serviços do RPPS. E para dar continuidade na série, eu continuo aqui com convidada especial, Ana Veleda, nossa gerente de censo, que está atuando aí na prática, na execução dos clientes que nós temos realizando o censo e os que já realizaram. Ana, bem-vinda ao AgendaCast mais uma vez. Muito obrigada, sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Considerações iniciais? Só agradecer mesmo a oportunidade, né, e a confiança. Muito bem. Bom, a Ana está sendo bem objetiva, né? Então vamos entrar já no tema. Nós falamos que esse episódio será um pouco mais prático. Para organizar um censo, demanda uma logística grandiosa. E aí, essa logística precisa de um planejamento. Quais são os pilares para um planejamento bem sucedido para que o censo dê tudo certo e ocorra tudo bem? A realização do censo realmente é uma operação de grande escala, né? Então ela precisa realmente de um planejamento muito grande, né? Não importa se o censo ele é pequeno ou ele é grande. A necessidade e a qualidade que precisa ser feita tem que ser desde o pequeno até o grande. Então, quando dá certo um censo, não é à toa, porque veio de governança, um bom planejamento estratégico, uma comunicação, né, assertiva, tanto dentro dos órgãos como com a população a qual vai destinar o censo. Então, ela é uma ampla situações aí que envolve. E além de tudo isso, a gente vai fazer também treinamentos, né, com a equipe. Também vamos fazer o monitoramento de todo esse período aí do censo. Para realizar o censo, você falou que, é claro, a logística e a qualidade é a mesma, independente do porte do cliente. Mas quando o cliente é grande, e aí tem outras regiões que precisam de polos, ele requer um pouco mais de detalhes. Sim. Porque aí depende da quantidade de polos e outras características. Quando é um cliente grande porte que terá assim vários polos, o que muda na sua concepção e quais são os cuidados maiores que precisa se ter? Nós precisamos analisar, né, o local, né, onde a gente vê a estratégia de que vai ter mais assertividade para poder ter esses polos, a população em si, né, referente aos servidores, para poder a gente ver também se a gente vai utilizar um censo 100% presencial ou se a gente vai diversificar eles para poder fazer híbrido, utilizar a questão do online também. Então a gente vai fazer esse estudo aí bem agravante, né, nesse sentido aí para poder atender toda a massa. Para o planejamento é feito inicialmente um diagnóstico, onde vai até lá, né, ver os polos, ver local, o que vai precisar de mobília, estrutura, porque dependendo do público eu vou ter que ter uma espera maior ou menor. Tudo isso é calculado para o planejamento. Tempo, né? O tempo também que a gente vai durar para poder realizar esse censo. Então, a gente faz um cálculo em cima disso, de quantos recenseadores precisa para poder atender essa massa, de quantos até da parte de equipamentos, né, que são necessários para poder atender. Então, tudo isso leva em consideração também na hora de fazer esse planejamento. E nesse cálculo entra também quanto tempo para atender cada servidor, cada segurado, para calcular quantos por dia vai ser possível atender com aquela estrutura. Isso. E aí para ver o prazo total para comportar o atendimento de toda a massa dos servidores e dos segurados. Isso. Acaba que uma categoria também compensa a outra. O ativo ele é mais ágil, né? A pessoa tem mais destreza ali de entregar os documentos, fazer a conferência, porém a lista de documentos de um ativo ela é mais ampla,
do que a de um aposentado e um pensionista, que eles acabam sendo um pouco mais moroso, né? A gente precisa detalhar mais, explicar, ter aquela atenção realmente redobrada. Aí, então, no planejamento, essa parte de diagnóstico, estrutura, mobília, calcular os atendimentos para ver quanto tempo vai durar, isso tudo na fase do planejamento. Isso. E ainda no planejamento, aí a questão da divulgação, também quanto tempo vai divulgar, quais meios serão divulgados, as Isso. artes que serão utilizadas nessa divulgação. Tudo isso a entra gente no faz esse planejamento. estudo também de acordo com a região, né, o público-alvo, realmente. E aí a normatização do censo em relação a portarias e... Também definimos sobre isso, né, sobre se vai sair um decreto, né, uma portaria, algo do tipo, alinhado junto com o cliente, o que vai melhor atender ali a essa quesito. Lista de documentos que precisa exigir dos servidores por categoria. Tudo Essa isso parte entra também, na parte do planejamento. Essa também vem uma parte também bem delicada, que a gente trata ponto a ponto as necessidades do RPPS, assim como tudo, né, as informações a qual ele precisa estar ali fortalecendo. E aí na divulgação precisa esse rol de documentos para que eles se preparem para chegar no dia e ter todos os documentos ali e fazer o censo previdenciário. Então precisa de uma ampla divulgação com essa lista de documentos para esse fim. E aí, para o servidor ir quando é presencial, por exemplo, como que é a organização disso? Ele simplesmente vai, chega lá por ordem de chegada? Como que tem sido a boa prática na realização do censo nesse aspecto? Então, além disso, a gente faz um agendamento, né? Esse agendamento a gente faz de forma virtual, né? Pela tecnologia, pela plataforma, a fim de organizar realmente os atendimentos, para que não ocorra muitas esperas. Lógico que tem algumas situações em que as pessoas faltam documento e tudo, a gente reagenda ou explica o que a gente pode ajudar ali para poder sanar e conseguir realizar o censo, a gente faz também. E aquele servidor que viu a divulgação, viu os documentos, preparou tudo, mas não agendou e vai lá no local com a lista de documentos, aí como que fica para atender esse servidor? Então, a gente tenta da melhor forma, né? Se a gente tiver condição ali naquele momento de encaixar aquele servidor para que ele seja atendido, a gente faz isso. Lógico que a gente analisa para que não interfira no andamento e nos atendimentos dos próximos, para que não atrase também os demais que vieram no horário, que fizeram o agendamento, que levaram a documentação, né? Então, a gente explica da melhor forma para que também não aconteça um desconforto, né? Então, em linhas gerais, o planejamento para iniciar um censo envolve tudo isso que nós falamos, né? Podemos ver que é uma grande logística, uma grande mobilização para a realização do censo. E é claro, independente do porte do censo, essas etapas todas elas ocorrerão. A diferença é que um cliente maior em grande escala serão mais pessoas, tanto para ser atendidas quanto para atuar no atendimento, os recenseadores, auditores, coordenadores de polo, porque cada polo é importante ter ali uma pessoa responsável para responder e ter todas as decisões que são necessárias ser tomadas no dia, né? O apoio e enfim, então a logística em linhas gerais da parte de planejamento envolve todas essas etapas. Isso mesmo, é muito importante realmente a gente sempre sentar e analisar todos os pontos. Lógico que pode acontecer uma coisa ou outra que não foi prevista, mas justamente está isso, a gente faz esse monitoramento justamente para agir o mais rápido possível. E na questão da divulgação também acaba adaptando à realidade local, porque tem local que eu lembro bem, atuei bastante no censo, fala, aqui o que funciona é carro de som. Acaba tendo que usar só carro de som. Não, aqui as redes sociais é bem ativa, então vamos para as redes sociais, ou a divulgação nas secretarias, com cartazes, cartilhas, e enfim. Então, depende também da localidade para definição do formato de divulgação que dá mais resultado. Sim. Geralmente no interior ela tem essa cultura maior, né? Cidades pequenas, carro de som e tudo, como você citou. Tem a parte, né, digital hoje que está muito forte, através de plataformas e tudo. Então, a divulgação é muito ampla. Então, depende também da parceria com o cliente também para poder proliferar. Nós já tivemos cliente estado que, inclusive, teve que elaborar um plano de mídia, além do plano de projeto, com todo o planejamento de como aconteceria o censo, o plano de mídia
inclusive com inserções em horário nobre de televisão, e aí Isso. tinha os horários que seria veiculada a propaganda, e aí tem a produção do vídeo para que saia a propaganda na TV, era até inclusive no intervalo da novela das 9, né? O público é maior que estão em casa, e aí a Sim. inserção para chegar nas pessoas e que elas, de fato, tenham informação para ir realizar o censo previdenciário. Alguns spots também, rádios, e aí algumas entrevistas em Isso, jornais. que eu ia falar. O próprio RPPS também, eles participam de várias entrevistas locais, né? Eles próprios ajudam nessa divulgação internamente no jornal, né, local, naquela situação, numa entrevista de rádio. Isso movimenta bastante, dá aquela segurança também para o servidor segurado estar realizando o censo com mais assertividade. E a divulgação, ela é importante em todo o censo? Ou tem, assim, no início, mais importante? Como que você classifica? Todo período. Principalmente quando antecede, né? Quando é definido uma data, é definido já esse planejamento, né? Então a gente já começa a ventilar essas divulgações, né? Pode ser que às vezes ainda não tenha definido uma data, mas tem uma data ainda elástica. Então pode soltar vem aí o censo em breve. Então a gente também sempre indica colocar nos olerites, né? Às vezes aqui um recadinho, uma mensagem, né? Para poder aqueles que ainda gostam de pegar o olerite, vem aquela informação já dando um alerta para eles entenderem, para já movimentar aquela curiosidade e aquele interesse para poder ir atrás sobre isso. E quando inicia também, para poder, um pouquinho antes ainda falando, para poder realizar os agendamentos, né? Então é importante o antes para agendar. E depois desse agendamento, o durante também ir reforçando. Porque às vezes a pessoa não consegue naquela data, mas consegue posterior, e sempre ir fazendo essas divulgações para saber o período, né? Então quando vai terminar, qual é o tempo que eu tenho, até as informações também dos documentos em si. Então é importante. E aí na divulgação é interessante também já divulgar que quem não comparecer terá suspensão ou não? Não, assim, o meu conselho, né, sempre como cliente, o que a gente conversa com o cliente, é mostrar realmente a importância, que é o censo para o RPPS e para o servidor segurado. E não ficar como uma imposição, algo obrigatório, algo impositivo, porque aí já tem uma resistência, entendeu? Então, nada melhor do que explicar o que realmente os benefícios. Aí se tiver, por exemplo, assim, na reta final do censo e ainda não atingiu um percentual aceitável, digamos assim, aí o indicado seria colocar essa divulgação, a portaria há a previsão de que não comparecer, os aposentados pensionistas podem ter o benefício suspenso e os ativos também podem ter a remuneração suspensa. Sim, dessa forma, tipo assim, legalmente, né, a gente consegue, vamos dizer assim, forçar um pouquinho para que eles façam, né, realizem um censo pela qualidade também dos dados e tudo, mas a gente às vezes precisa utilizar essa linha. Não é a mais indicada, não é o que a gente gosta. Mas o problema é que a maioria das vezes deixa para última hora ou até esquece, não dá muita Sim. importância e tal, então fala, pra que fazer? Aí na hora que vê que, posso ter o benefício suspenso, aí infelizmente, algumas pessoas não vai no amor, vai na dor, né? Aí acaba tendo que utilizar essa situação. Mas é o menos indicado, geralmente, poucos que utilizam essa situação. E tem inclusive uma recomendação do próprio Ministério da Previdência em relação a isso, a essas sanções a serem colocadas na portaria ou no decreto, dependendo qual vai ser a normativa do censo, já tem que estar prevista, porque se tiver que usar desse artifício, tem que haver uma previsão, né, para que seja aplicado. E do servidor ativo também pode ter a remuneração suspensa, porque às vezes eu sou ativo, não vai respingar, mas havendo a previsão, pode sim acontecer a suspensão caso não haja o comparecimento. Isso é muito importante. O que puder vir de informações já de primeiro momento, melhor ainda, o mais completo possível. Lógico que pode vir umas posteriores complementando, né, algumas situações ou até uma lista de um possível bloqueio futuro, ou uma prorrogação até, mas que dentro da inicial já venha o mais completo possível.
E geralmente nossa equipe, damos toda a recomendação, toda a orientação sobre todas as peças, sobre todas as etapas do censo e as definições interessantes para aquele local, porque há também um estudo do local para nós vermos o que seria mais aderente. E é claro, e aí o próprio RPPS, o próprio cliente coloca as situações que porventura nós não tenhamos mapeado e tal, para complementar e fechar esse planejamento a várias mãos, não vou nem falar 4 ou Sim. 5, porque são a várias mãos, e aí partir para a execução do censo. É isso mesmo. Na prática, Ana, qual tem sido a maior aderência de comparecimento dos servidores? O presencial, digital ou híbrido? O presencial. A gente ainda tem uma cultura muito grande do presencial. As pessoas gostam de ir até lá, elas gostam já de tirar aquela dúvida. Temos um público online, um público digital? Temos. Porém, Não é a ainda maioria. prevalece ainda o presencial. E querendo ou não, tem muita ainda questão de fraude. Hoje em dia, todos os dias tem fraude, todos os dias tem golpistas tentando fraudar. Então, muitas pessoas são céticas e tudo que elas recebem, elas também não acreditam. Elas vão presencial até para saber se é real, se é verdade. E às vezes prefere ir do que ter que submeter a documentação ali numa plataforma digital e tal. Acho que essa cultura também acaba impactando nesse universo digital. E muitos ainda gostam de ver para crer, né? Por mais que a gente dá todo o suporte possível de acompanhamento, Um canal tudo, oficial, do canal próprio oficial, RPPS, através, né? e-mail, tudo A oficial. gente faz todo esse acompanhamento, mesmo assim a pessoa gosta de ir lá para ver se deu certo, quero segurar o meu protocolo de que eu realizei e eles preferem realmente isso. E a gente também gosta, né? Sim. A gente acha que é mais eficaz nesse sentido. Os canais de atendimento, eles são bastante acionados? WhatsApp, São. as plataformas, São. A gente telefone, utiliza- porque tem o 0800. Temos, a gente tem um canal, né, 0800, justamente para dar todo o suporte, né, para o servidor segurado. Desde o início, desde quando solta realmente a divulgação que vai começar um censo, o canal ele já é ativado e a gente dá todas as informações, tanto do inicial, como do agendamento, como durante, como reagendamento e até pendência se houver posterior ao cadastro. E a finalização, o protocolo, tudo, realmente. O canal é muito importante. E a Ana falou da questão de pendências, é porque coleta-se a informação quando o servidor vai presencial ou se ele manda online, de toda forma. Tem a equipe de auditoria que audita tudo que foi inserido no sistema e a documentação, se elas estão compatíveis ou se faltou documentação, se ele porventura mandou pela plataforma digital um documento equivocado e não mandou o que era exigido no checklist. E aí precisa entrar em contato para que ele faça o saneamento daquele documento ou da informação para que finalize o censo 100%, digamos Isso. assim. A gente tem duas vertentes aí. A gente tanto dá a opção para o servidor, ele automaticamente, diretamente no nosso sistema, ele poder sanar essa pendência, ele pode inserir aquele documento a qual Que aí ele não foi precisaria ir relacionado, novamente, presencialmente e tal. Ou também através do canal de atendimento. E também o pessoal orienta e fala tudo certinho, solicita documentação e sana também essas pendências. Uma pergunta que veio, inclusive, num dos episódios nossos, que é qual a diferença do censo para o recadastramento? Então, na verdade, eles confundem um pouco, né? As pessoas acabam confundindo um pouco do censo previdenciário para o recadastramento. O censo previdenciário, ele é mais completo, ele é mais detalhado. Ele serve para atualizar os dados, para poder validar essas informações, né? Do cadastral, funcional e financeiro e dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. E como a gente também comentou, o censo previdenciário, ele utiliza, né, ele é realizado a cada 5 anos, né, a cada 5 anos, não ultrapassando esse prazo. E já o recadastramento, né, a prova de vida, ele já é mais simples, mais rápido, ele serve geralmente para atualizar momentaneamente aquelas informações mais simples. Informações pessoais. Informações O pessoais. cadastramento, ele visa informações pessoais, nome, documentos pessoais, endereço e dependentes. Ele restringe a isso. Isso, e geralmente ele é feito anualmente, né? Anualmente, exato. E aí a prova de vida, ele não precisa necessariamente atualizar esses dados, ele pode só comprovar que está vivo. Isso. Então, assim, o recadastramento, ele é utilizado muitas vezes para
suprir uma prova de vida, e às vezes tem RPPS que faz só a prova de vida. Nós temos, inclusive, no nosso aplicativo a prova de vida, e no aplicativo, quando trata-se apenas de prova de vida, ele tira selfie, o movimento, toda a questão de segurança do Face Liveness, que é a tecnologia que os bancos utilizam também, de biometria facial e tal, mais o documento que ele encaminha, nesse caso ele encaminha apenas o documento, não precisa preencher nada, encaminha o documento e faz todos os movimentos que o aplicativo pede. Isso é enviado para o banco de dados e o banco de dados dá ali o retorno se aquela pessoa é ela mesma, e qual é o percentual de compatibilidade. Né? Porque já aconteceu de mandar de outra pessoa, que não é ela mesma. Pra burlar, né? Exato. De alguma forma. E aí a prova de vida funciona assim. E eu tenho o recadastramento, que é a atualização de dados pessoais, serve como prova de vida, porque ele atualiza e ao final ele também faz biometria facial com Face Liveness de toda forma. Né? E o censo, que é o que você falou que é amplo, vem lá, o censo cadastral, funcional, financeiro, tem toda a coleta de biometria e é muito mais completo. Muito mais detalhado. O censo e o recadastramento, eles servem como prova de vida. E também serve para combate à fraude. Agora, a prova de vida não serve como recadastramento e nem como censo. Então, não é uma via que vai e volta. Isso. Ela só vai. Né? Então, é bem interessante para ficar bem claro para o nosso público em relação a essas diferenças. Você falou, Ana, do censo? Cadastral, funcional, financeiro. A gente fala até que são os 3 pilares aí do censo. Se ele não tiver esses 3 pilares, não é um censo completo. Ele acaba sendo um recadastramento, que eu envolvo mais na seara cadastral. O que é, então, o censo cadastral e o que ele envolve? Então, o censo cadastral, ele é uma atualização, né, dos dados pessoais dos servidores segurados. Exemplos desses dados pessoais seriam nome completo, o RG, o CPF, data de nascimento, comprovação do endereço atualizado, né? Então, essa parte mesmo, o nome mesmo já diz, né? A parte pessoal aí. Identificação, né, dos servidores ali da massa de segurados, tanto ativo, aposentado e pensionista. Isso é muito importante porque, por exemplo, no censo se coleta o sexo, se é masculino ou feminino, e as pessoas às vezes não dão muita importância. E é importante porque na hora de conceder o benefício, se for homem ou mulher, nós sabemos que tem redução de tempo de contribuição. Então, se tiver com essa informação equivocada, na hora de simular, na hora de conceder, na hora de projetar na projeção atuarial, vai ser uma projeção equivocada. Então, são informações que, teoricamente, são simples, mas que têm um impacto muito grande, né, em tudo, olhando assim. E, geralmente, por que eu coleto endereço? Por que eu coleto número de telefone, WhatsApp, que é importante, para entrar em contato com o servidor, segurado, se precisar ir lá para assinar um ato concessório ou para qualquer chamamento necessário para as questões previdenciárias mesmo. O Estado Civil também influencia muito, se tem Estado Civil, não, exatamente, né? Estado Civil, se é solteiro, casado, influencia porque na projeção atuarial também, ele como solteiro não terá dependentes, ou pode ser solteiro, mas ainda assim tem filhos. Sim. E aí tem a projeção porque é uma potencial pessoa que no futuro, quando falecer, pode deixar a pensão. Então, assim, são informações que elas são muito importantes para a projeção atuarial, para definir a alíquota ideal de contribuição, para formar reserva, para garantir os benefícios futuros. Muitos acham que não é importante, mas, né, a gente muito importante. Então, assim, nós falamos no episódio anterior, que o servidor às vezes não enxerga o ganho que ele tem, mas o ganho é exatamente fortalecer a previdência e ter o cálculo correto para as reservas serem suficientes e garantir o seu benefício, através de atualização de dados. Sim. Por isso que não consegue fazer muita conexão uma coisa com a outra. Eles às vezes nem sabem, o que é carro atuarial e etc. Que é essa projeção que é o que trata da sustentabilidade do RPPS. Então, enfim, mas como você falou, é importante que na divulgação o RPPS faça de forma ampla esses benefícios. Quais os ganhos que os servidores terão em participar do censo? Fortalecer o RPPS, a base de dados, e serve para muita coisa, tanto para a projeção atuarial correta, né, de forma com que eu mantenha a sustentabilidade do RPPS, tenha a meta atuarial definida e consiga atingir a meta, e ela é estabelecida com base na base cadastral, que é importante. Na hora que ele for conceder o benefício, na hora que ele for simular, enfim, são vários ganhos que ele pode ter, e isso é importante ser frisado pelo RPPS para instigar que esse servidor participe.
do censo, sem necessitar de uma imposição, se você não vir eu vou suspender. Aí ele vai simplesmente porque pode ser penalizado, e não para contribuir ali com o fortalecimento do RPPS. É isso mesmo, importantíssimo. Depois que coletou as informações ali, estamos na execução do censo, a parte do planejamento passou, estamos executando o censo. E os servidores comparecem, levam os documentos, nós falamos que tem etapa da auditoria e tal. Quais são as maiores dificuldades da auditoria e quais são os documentos em que os servidores têm maior dificuldade, falando, né, do censo cadastral, e para checagem ali, para dizer, tá ok, é esse pilar do censo cadastral? Então, de dificuldade de documentos, com certeza são documentos antigos e desatualizados. Infelizmente, as pessoas não têm uma cultura de estar renovando essa documentação, então elas ficam muito vencidas e com uma qualidade muito inferior, principalmente quando se trata de pessoas mais idosas, né, aposentados e pensionistas. Então tem essa qualidade ruim nesse sentido. E quando a gente se trata de censo online, né, digital, a qualidade, às vezes, da foto, sai foto cortada, às vezes embaçada, então tem essa dificuldade também. Às vezes faltando frente ou faltando verso, então isso impacta bastante na questão da validação dos documentos, acaba sendo mais moroso, evitando, tendo pendências, né? Não seria o evitando, né? Seria promovendo aí pendências aí do cadastro. E na questão da auditoria, o que eles mais sofrem com isso é a questão da qualidade dos documentos ou algum alinhamento que não foi bem definido. Nesse sentido. Então, por isso que a gente sempre reforça o importante é sempre o planejamento, sentar com o cliente e definir todas as regras, né, o que a gente precisa cobrar e como cobrar essas informações, esses documentos, no caso. Os documentos antigos, eles... É até importante que você colocou isso, porque para o E-Social, principalmente na etapa que teve de qualificação cadastral, exemplo, se você está com seu documento ainda com o nome de solteiro e já está casada na certidão de casamento, tem um conflito ali, porque você estava sem o sobrenome de casado e na certidão tem o nome de casado. E aí, na hora que vem e batia na Receita Federal, dava inconsistência em razão das informações não estarem compatíveis, exatamente por não ter atualizado o RG, o documento de identificação ali da pessoa. Sim, são um reflexo que se tem em várias frentes, né? Isso aí é um grande volume mesmo. Você falando aqui me deu um gatilho, lembrou sobre isso, realmente. Eu foquei ali na qualidade do documento e realmente a informação, a falta dela, né? É grande, muito. É um grande número que acontece sobre isso. Tanto pessoas que divorciam e o nome volta a ser utilizado o nome de solteiro, como também pessoas que casam e não atualizam a documentação. Então, é um grande leque. E já teve a RPPS que começou o censo assim, vamos exigir documento atualizado no mínimo tanto tempo. Sim. Só que aí a dificuldade de conseguir essa documentação acabou flexibilizando para que não exija essa periodicidade, porque não tem atualização. E se a pessoa deixa para atualizar no momento do censo, às vezes ela não consegue pegar o documento no período do censo. Isso é um ponto importantíssimo. Já tivemos situações como essa e durante o censo viu que seria inviável naquela situação. Quando for ter essa atitude no censo, o que a gente indica? Já divulgar com tempo antes, hábil. sim. Divulgar antes. E a gente procura, né, órgãos que vão emitir essas segundas vias, se eles estão preparados para isso, né, para poder esse grande volume de pessoas solicitando uma segunda via e se esse prazo para ficar pronto, se vai ser realmente aceitável no sentido de até iniciar o censo. Acredito que esse problema vai minimizar um pouco com a exigência agora da nova carteira de identidade nacional, sim, porque passa a ter uma exigência de que atualize as novas pessoas que fizerem o registro a partir de janeiro de 2027, obrigatoriamente será já sim, e para nós, que já temos nosso RG, antigo RG, a partir de 1º de maio de 2032 não mais terá validade. Então temos esse prazo aí para atualizar. É um prazo ainda longo. Mas com certeza vão deixar para a última hora muitos. É um prazo ainda longo. Só que, se eu não me engano, quem tem que renovar a habilitação, eles vão exigir, então vai acabar forçando também alguns aspectos para que a pessoa vá e atualize
e para sim, o RG agora será o SIN, a Carteira de Identidade Nacional. Então, será um requisito, né? Exatamente. Então, vai auxiliar um pouco também no censo para ter mais documentações atualizadas. Você colocou também em relação à foto, que às vezes tira na plataforma, né, e tal. No início foi bem assim, né? Tivemos bastante resultado nessa forma. Mas acabou que a tecnologia também veio ajudando mais nas questões de ter obrigatoriedade do documento, não aceitar documento em branco, a questão da foto também, ter ali o enquadramento para que eles enquadrem, tirem a foto. Então, assim, a tecnologia vai evoluindo e vai aprimorando também. Não aceitar, né? Tirar com óculos escuros ou um boné, essas coisas, né? Também a gente sempre orienta nesse sentido também. Ana, e para encerrar o nosso hall de perguntas, colocamos assim, falamos um pouquinho, mas quero que você enfatize na questão dos segurados, né, as maiores dificuldades, documentos e tal. O checklist ajuda, não ajuda? Como que você coloca sobre isso? E os cuidados assim, que a RPPS precisa ter para ser mais assertivo nessa questão documental, que ela é imprescindível para a base de dados aí manter atualizada e robusta. Então, toda vez que a gente vai iniciar um censo, nesse planejamento, nesse diagnóstico, preparado toda essa questão documental, do que vai precisar, do que vai exigir, né? O que é obrigatório, o que é facultativo, então é analisado. O que a gente indica? Um checklist inteligente, né? Uma lista de documentos separado por categoria, o que é ativo, o que é aposentado, o que é pensionista, justamente para evitar... A cartilha também pode fazer separada, né? Só para ativo, só aposentado, isso, justamente para evitar confundir. E também quando aquela pessoa pega aquele monte de coisa, começa a ler e já se distrai, já não dá continuidade. Então a gente tenta ser o mais sucinto possível, mas também o mais claro, para que evite, né, as pessoas esquecerem documento ou a má interpretação, chegar lá e ficar chateado, né? E o nosso objetivo não é isso, não é barrar fazer o censo, e sim fazer de uma forma facilitar correta, cada vez mais, né? E ser mais ágil possível. Isso. E além disso, dentro desse checklist, a gente coloca algumas orientações básicas também, mas que sejam construtivas para poder auxiliar, ajudar. Se um documento ele não tem, a gente auxilia como que ele pode tirar aquele documento através de um site ou alguma coisa desse tipo. E complementando também a lista de documentos, repetindo mais uma vez, a gente tem um canal de atendimento que faz todo esse suporte para o servidor segurado. Tudo que ele precisar sanar de dúvidas. E tirar dúvida, porque às vezes assim, tem união estável, pode ser o próprio punho, tem que ser um documento público, registrado em cartório, enfim, porque tem também, às vezes, essas dúvidas em relação a essas situações. Uhum. E aí o canal ajuda bastante na tirada de dúvidas. E claro, isso também é definido com a RPPS, o que vai ser aceitável para essas categorias, porque às vezes a legislação também tem o rol de documentos que exige para a questão da união estável e das relações aí que elas existem. É muito importante para que a gente dá essa orientação para as pessoas não entenderem que não é ruindade ou alguma coisa querendo impedir de alguma forma. Não, porque a gente precisa seguir a lei e que esses dados sejam o mais consistente possível para atingir o objetivo que precisa. Sim. Porque senão, se não fizer uma coisa consistente, não vai resolver, né? Falando de dados pessoais, me veio à memória que nós temos várias situações hoje. Tem pessoas trans, tem as pessoas que têm o nome social, tem várias outras possibilidades hoje em dia, né? Falando da diversidade que nós temos no mundo. Em relação ao nome social, em relação a essa situação, já teve algo no censo, assim, que precisou ser tratado, ou de fato a pessoa já declara o nome social, que é diferente do que está ali no documento oficial dela? Como que tem sido essa questão no censo? Não, já teve situações, mas nada que fosse agravante, no sentido de dar algum desconforto, alguma coisa. As pessoas geralmente elas já indicam, já falam diretamente, a gente tem um campo, né, sobre o nome social, eles mesmos já se identificam, a gente verifica sobre a documentação, tira alguma dúvida se tiver que tirar e ali já é resolvido de imediato. É porque no censo vai coletar o que está no documento. O documental é que vai para a base de dados, é o que vai ser ali assentado, porque é o que vai ser utilizado para fins previdenciários. A pessoa pode estar ali transvestida, né, digamos assim, é homem, mas
tá com mulher, fez a transição, mas o que vai valer mesmo é o documento que ela apresentou. Se judicialmente ela mudou a documentação, ou, enfim, se ela conseguiu de outras formas, assim estará no sistema. Agora, se ela é homem, mas tá aparência masculina, mas no documento tá feminino, você vai colocar ali no sistema as informações de acordo com o documento. É o documento que é válido para fins previdenciários. Isso mesmo. Podemos colocar assim. Vamos para o nosso Agenda Coffee. Nesse episódio, Ana, você convidou alguém para conversar sobre um tema de RPPS e tal. Quem é essa pessoa e qual seria o tema que vocês falariam? Nesse momento, eu iria chamar o Dr. Carlos. Ele está próximo, né? Também faz parte da empresa, um dos nossos diretores, mas ele está sempre próximo nesses assuntos, né? Tanto do RPPS como censo. Então, ele dá muito apoio, muito suporte referente a isso. Então, sempre é muito bom conversar com pessoas que também entendem sobre o mesmo assunto para trocar figurinhas. E assentar e aprofundar mais nos assuntos. Porque no dia a dia acaba tendo uma, querendo ou não, correria, né? Sim. Resolver uma coisa aqui, outra ali, viaja bastante também e tal, e acaba não conseguindo, muitas vezes, sentar e debater com profundidade algum assunto. E aí o café seria uma oportunidade para isso. Isso mesmo. Muito bem, considerações finais? Agradecer novamente, né? Só gratidão mesmo pela oportunidade, pelo tema em si, que é muito importante. Eu acho que tem vindo fazer um grande trabalho, né, frente à Agenda Cast. Então, são vários temas abordados, importantíssimos, que só traz crescimento, tanto para os colaboradores, né, da empresa, como para os clientes também entender todo o leque aí do RPPS. Muita frente de trabalho, é multidisciplinar. Então, enfim, para você falar de todas elas, eu lembro muito bem, quando vamos fazer um podcast e tal, mas vai ter assunto, eu falei, gente, assunto aí que não falta. É muito assunto, tem assunto para anos. Por quê? É uma imensidão de questões. Envolve a área legal, envolve contabilidade, envolve investimento, envolve a parte social, educação previdenciária, governança, compliance, LGPD, segurança, tecnologia, enfim, muita coisa. Então, o leque, de fato, ele é bem amplo para se falar de RPPS. Gratidão, Ana, pela valiosa contribuição nessa série, no podcast de hoje. E já está convidada para o próximo episódio, que vai ser o episódio final do nosso podcast. E gratidão a você que ficou conosco até o final. Convido a continuar no último episódio, que será sobre censo previdenciário. No próximo episódio, nós falaremos dos outros 2 pilares, que é o censo funcional e financeiro, e o fechamento do serviço de censo previdenciário. Aqui nós falamos planejamento, execução, um pouco da auditoria, e para o episódio seguinte falaremos do fechamento desse trabalho tão importante e muito impactante para os RPPS. E se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes falando de RPPS, porque para nós o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.